Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, segunda-feira, dia 11 de julho, o Ibovespa fechou mais um pregão em alta, 1,54 de valorização. Bolsas americanas também trabalharam no campo positivo. Moeda americana no nosso mercado fechou valorizada em 0,5% praticamente. Dólar comercial cotado a 3,30. Dólar futuro aí cotado a 3.330,5. O fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, saldo positivo aí para o nosso mercado à vista, negativo para o Ibovespa futuro e positivo para o dólar futuro. Mais cedo a gente já tinha feito o nosso giro do mercado, era um meio-dia. O que acontece? Ele já estava na ponta compradora para os ativos do mercado à vista e na ponta vendedora para o Ibovespa futuro. O que a gente percebeu de lá para cá, para o restante do pregão, o que houve? Houve uma melhora por parte deles nessa onda compradora no nosso mercado. Eles passaram de 40 para praticamente aqui 100 para os ativos do Ibovespa e 120 para todos os ativos negociados, uma alta aí de mais ou menos 60 milhões em relação ao meio-dia. E no mercado futuro eles ficaram praticamente perto da estabilidade, porque eles estavam com um pouco mais de 80 milhões na ponta vendedora e terminaram o pregão de hoje com 77 milhões. O interessante é que essa ponta compradora foi superior à ponta vendedora que eles tiveram hoje para o Ibovespa futuro, uma relação de proteção em relação ao nosso mercado. Bom, vamos dar uma olhada aqui como é que foi a evolução dos contratos? Pessoal, aquilo que a gente já tinha comentado ao meio-dia, quando a gente fez o nosso giro, eles já estavam com 80 milhões na ponta vendedora, a gente já tinha aí uma valorização para o nosso índice, só que o nosso índice ficou praticamente entre 11 e 3 da tarde, com movimento bem lateralizado em base horária. A diferença de preços aqui chegou a variar aqui 60 pontos para mais ou 20 pontos para menos, e foi um movimento bem lateral. Bom, entre 3 e 4 da tarde a gente ensaiou aí uma movimentação com mais força de alta em relação à congestão anterior. A gente já vinha percebendo que o fluxo estava diminuindo na ponta vendedora, eles chegaram até fazer aí a metade do movimento vendedor entre meio-dia e 4 da tarde, né? Eles diminuíram por cerca da metade desse movimento, só que nas 2 horas finais eles voltaram novamente a atuar na ponta vendedora no mercado futuro e a gente voltou novamente para aquele patamar, né, de 54.500 pontos que a gente teve a maior parte do pregão de hoje nessa congestão. No dólar, pessoal, a gente teve aí um movimento bem forte por parte deles, onda compradora. A gente, quando fez o nosso giro, eles já estavam com mais de 20 milhões na ponta de compra. Isso é um volume interessante para quem acompanha o nosso canal e vê como é que é a movimentação deles no dólar. E eles ficaram assim praticamente o dia todo. Terminaram aí com um pouco mais de 25 milhões de reais. No caso da cotação da moeda americana, a gente só teve um recuo aqui entre 10 e 11 da manhã. A gente teve um recuo aqui de praticamente 13 pontos, né? 12 pontos e meio, 11 pontos e meio em relação a essa cotação entre 10 e 11 horas da manhã. Só que depois a moeda americana retomou essa trajetória de alta e terminou aí com uma valorização de 10 pontos, né? 9 pontos e meio em relação ao fechamento do pregão de sexta-feira. Como projeção de lucro no dólar, eles ficaram aí com 9 pontos, eles ficaram com preço médio de 3.324 contra 3.333 de fechamento, isso deu um pouco mais de 3 milhões e 300, e no caso do Ibovespa futuro ficaram praticamente no 0 a 0, preço médio de 54.499 contra 54.500 de cotação, isso deu um pouco mais de R$ 1.700 de projeção de prejuízo. Falando lá dos contratos em base diária, pessoal, hoje a gente teve mais uma máxima para o nosso contrato, que vence agora no próximo dia 17 de agosto, 54.500 pontos, e hoje eles atuaram dando uma ponta o quê? De proteção no nosso mercado, fazendo o quê? Movimento vendedor no mercado futuro, enquanto a gente já percebeu aí que o movimento foi comprador para o mercado à vista. Vamos ficar de olho nesse movimento de hoje. A gente já vem acompanhando essa evolução ascendente de fluxo por parte deles no mercado futuro, já temos aí um bom tempo, inclusive calçando essa alta. Hoje, um dia de alta para o mercado, e eles atuaram hoje na ponta vendedora para o Ibovespa futuro. No dólar, a gente já vem de 2 dias de forte movimentação, né? Depois que eles praticamente zeraram a posição dos contratos do dólar, eles atuaram aí com 2 dias de movimentações mais intensas no nosso mercado na onda compradora, e eles já estão acumulando aqui um pouco mais de 40 milhões de reais para esse contrato que se encerra agora no final do mês. E hoje a gente teve, como a gente já percebeu, uma variação positiva de 10 pontos em relação ao fechamento do pregão de sexta-feira, onde que a gente tinha observado uma forte correção
para o nosso mercado e eles já estavam atuando na ponta compradora. Voltando lá para os ativos, bem interessante, pessoal, foi a evolução de fluxo por parte deles nos ativos que fazem parte aí do nosso índice, principalmente nos ativos que eles já vinham na ponta compradora, conforme a gente tinha já identificado através do giro do mercado. As ações de Vale, no caso aqui, Vale Preferencial, as ações de CEMIG, as ações de Petrobras ON, as ações do Banco do Brasil, inclusive as ações de Petrobras Preferencial, que eles estavam atuando na ponta vendedora, eles inverteram aí a mão para o ativo, e essas outras ações que a gente já tinha mencionado aqui, eles intensificaram o poderio de compra nesses ativos, e a gente percebe também que continuou uma valorização até o final do pregão de hoje. Na ponta vendedora, a gente teve aí o destaque para as ações da Ambev. A gente teve um pouco mais aí de 10 milhões de reais na ponta vendedora por parte deles. Hoje um dia de valorização para o nosso índice, e a Ambev, como um ativo de muito peso no nosso Ibovespa, teve aí no final do aftermarket com uma valorização negativa de 0,20 e fluxo vendedor por parte deles no pregão de hoje. Em relação à variação média, a gente teve aqui positivo em 3,36 para os ativos que eles compraram e 1,13 nos ativos que eles venderam. Então, eles perderam dinheiro aqui nos ativos que eles venderam e ganharam dinheiro nos ativos que eles atuaram na ponta compradora. Além do volume ter sido bem mais intenso na ponta compradora, a variação ainda ajudou. Isso gerou uma projeção de lucro de mais de 5 milhões de reais somente no mercado à vista para o nosso índice através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Bom, vamos falar agora no mercado de opções. Petrobras, a gente já tinha visto mais cedo que eles estavam o quê? Com projeção de alta, muito em função de onda vendedora nas puts no pregão. Eles estavam com quase 400 reais ao meio-dia e eles intensificaram esse volume aqui de vendas, né, de puts, que é a projeção de alta, para quase 800 mil reais. Só que no caso na ponta de calls, que eles estavam com cerca de 200 mil na ponta vendedora, eles intensificaram essa venda de calls e terminaram com um pouco mais de 1.200.000. Significa que realmente é o que? É proteção e remuneração de carteira, já que a gente percebeu que tanto o ativo preferencial quanto o ativo ordinário eles tiveram valorização e também ambiente comprador por parte deles no pregão de hoje. E em relação à Vale, eles estavam já na ponta vendedora de calls, pouco mais de 600 mil, eles intensificaram esse volume de vendas nas calls de Vale, também o mesmo comportamento, como eles entraram na ponta compradora para o ativo preferencial no nosso índice, eles intensificaram esse movimento aqui, visando o que? Proteção de carteira e remuneração. No caso de Vale, a gente teve até a Vale Ordinária, eles atuaram na ponta vendedora no pregão de hoje, pouco mais de 9 milhões, só que 44 milhões na ponta compradora no ativo de Vale 5 no nosso pregão. Bom, olhando lá o nosso quadro de opções, a gente está percebendo hoje aqui o seguinte: o show por parte deles, pessoal, foi aonde? Foi nas opções de Petrobras que eles atuaram na ponta compradora. Percebam aqui, um pouco mais de 40% de valorização média das 20 opções que eles atuaram com maior volume comprador no pregão de hoje. Isso de 6 milhões deu pouco mais de 2 milhões e 700 somente nessa posição de compra. É claro que nas opções de Petrobras que eles atuaram na ponta vendedora, eles perderam dinheiro. Eles perderam 18,71%. Só que esse volume aqui, se a gente diminuir, é o que a gente viu lá, quase aí mais de 1 milhão de reais de projeção de lucro nas opções de Petrobras no pregão de hoje. No caso de Vale, eles tiveram o quê? Prejuízo, porque nas opções que eles compraram, eles até tiveram aí um lucro de 8,30. Só que das opções que eles venderam, eles tiveram um prejuízo de 8,15, e como o volume de vendas foi maior, eles tiveram aí uma projeção de prejuízo para as opções de Vale no pregão de hoje. Ok, pessoal? Vamos ficar atento. Hoje a gente conseguiu pegar aí essa melhora do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha desde o giro que a gente gravou mais cedo até o final do pregão de hoje. Isso ajudou também a valorização do nosso índice ser mantida até o final do pregão. E se a gente observar de 1,26 até 1,54, que é a diferença dos valores que a gente teve desde o giro até o final do pregão e a evolução do fluxo, a gente vê que realmente eles ajudaram o nosso mercado a não ter mais uma projeção descendente na cotação no restante do pregão de hoje. Pessoal, convido a quem está assistindo o nosso canal a dar um joinha no vídeo, inscreva-se para você poder receber na sua caixa a cada vídeo novo que a gente posta e convide aos amigos a poder conhecer o poder do fluxo estrangeiro aí do nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo boletim.